turma, sabe? Vamos voltar ali na história, na Sim, sociologia. Tem uma coisa que eu acho legal. Primeiro assim, você é um fenômeno de memória, né? É uma coisa assustadora. Eu até falei com o Thiago, vamos fazer no final do programa uma sabatina com o Vila. A gente fala assim, o que aconteceu, você fala a data. Entendeu? Porque assim, é assustador, né, a tua memória. E você tem uma coisa que assim, a história não é boa para conhecer o passado, é boa para conhecer o futuro. Né? Você o tempo todo fala isso, né, nas tuas lives e tal, de que fala assim, pô, você já viu o que aconteceu, né? Vai acontecer de novo aqui. Né? Sim. E como é que a sociologia entra nisso? Assim, como é que você usa hoje a sociologia? Eu fui orientando da professora Heloísa Fernandes, filha do Florestan Fernandes, tá? Hoje já é professora aposentada, lá das Ciências Sociais. Na época era um programa só, hoje são 3. O que era, USP? Hoje é Antropologia, Ciência Política e Sociologia. Na época era Ciências Sociais, era uma coisa só. Foi ali porque eu fiz História na USP, ali no prédio da História, o prédio das Ciências Sociais é ali do lado tal. Eu já tinha feito no quarto ano de História disciplinas optativas nas Ciências Sociais. Fiz até com a dona Ruth Cardoso. Fiz uma disciplina chamada Movimentos Sociais Urbanos. Ela já era casada com o Fernando? Sim. E já era considerada uma professora muito importante, tal, e mesmo. Foi legal ter feito a disciplina, no qual eu fiz outras optativas ali. E porque eu gostava também de ler muito sociologia, sempre teve muita admiração, especialmente pelo Florestan Fernandes, né? E tinha, lá nos anos 70, um pouco antes, quando ele foi cassado pelo adicional número 5, foram os professores aposentados em 69, ele, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso e outro, Paul Singer, tal. E a PUC tinha contratado alguns desses professores na segunda metade dos anos 70, alguns davam aula na pós. E eu até assisti uma aula dele lá meio de bico, sabe? Na época, após era num corredor entre a Cardoso de Almeida e a Monte Alegre. E sempre já tinha lido boa parte do que ele tinha escrito, sempre uma leitura muito complexa, que ele sempre é uma leitura sempre pesada, mas muito rica. E eu queria ir para a sociologia, queria ter umas discussões teóricas que eu não ia ter no curso da história, porque eu já tinha ficado 4 anos lá. Mas aí você já era doutor em história? Não. Eu era bacharel licenciado. Aí fui fazer ciências sociais. Mas você dava aula no ensino médio? No ensino médio, porque era possível, não sei se ainda você dar aula. Eu dava aula, mas eu tinha uma autorização provisória do MEC. Na época tinha um negócio assim, porque não era ainda graduado, eu estava fazendo graduação. Então o que eu fazia? O curso de história era de tarde ou de noite, no caso da USP. Eu fazia de tarde, porque o filé mignon para dar aula é de manhã, onde tinha mais aulas no ensino, e à noite, e não de tarde. Então eu trabalhava muitas vezes, cheguei a trabalhar alguns anos, manhã e noite, e fazer o curso de tarde, que era uma loucura. Tanto que Mas você não dá mais aula hoje, né? Não, eu dei aula no ensino médio até 1984. Aí quando eu entrei na universidade pública, primeiro eu trabalhei em Ouro Preto, depois fui para São Carlos. Eu trabalhava dando aula, muitas vezes, muito mais do que 40 horas semanais. Cheguei a trabalhar 60 horas semanais, era uma loucura, de segunda a sábado. Tinha vez que eu entrava na sala, quando eu dava aula para o ensino médio, eu nem lembrava o que eu tinha dado na aula anterior. Aí eu chegava pro aluno e falava assim, quero ver se você está acompanhando a aula de história, quero ver, me fale aí, terminei aonde? Vila. Aí ele falava, tá falando da Revolução Francesa, Robespierre? Eu falei, muito bem! É isso mesmo. Aí os alunos já pegaram essa, toda semana era Robespierre. Toda semana. Aí foi assim, porque realmente era muita coisa. Mas foi muito legal, porque isso é um exercício. Como eu fiz ao mesmo tempo, dava aula e estudava, houve uma sinergia entre as duas coisas que fez muito bem para eu ser professor, melhorar cada vez mais, e também sendo um bom aluno da graduação, porque eu estudava conteúdos que eu ainda não tinha estudado no curso. Né? E foi muito bom o curso de História, foi muito bom o mestrado e foi muito bom o doutorado, porque aí quando eu termino o mestrado, já em seguida eu entro no doutorado de História e voltei para a História, e aí eu trabalhava com a América Latina, né? Porque nessa época eu já dava aula em História da América Latina, eu já tinha saído do ensino médio, estava na universidade, dava aula de História da América, gostava muito, especialmente da América Latina, e gostava mais ainda do México, que eu conhecia relativamente bem. Você sempre fala do México. Né? Aí eu gostava muito. Aí fui fazer doutorado, e o meu projeto de doutorado era sobre o México, aí fui para lá, fiquei um tempo. Isso em 1990 foi. Cidade do México? Fiquei na Universidade Nacional, que é uma universidade tão grande que tem 2 estações do metrô
Copilco e universidade dentro da universidade. E ver todos aqueles prédios. Eu sempre gostei muito do México. Até hoje eu leio quase semanalmente umas revistas, publicações. E eu gosto muito de lá, e o meu trabalho era sobre um momento da Revolução Mexicana, grosso modo, tem várias datações, cada um tem a sua cronologia da Revolução, mas a minha é de 1910 a 1940. Então, era um período dos anos 20 e 30, em 2 estados, Michoacán e Veracruz, a questão das ligas campesinas e tal. Então, eu fui para lá. Na época, aqui no Brasil, havia um interesse muito grande de se formar professores na área de História da América. E aqui no estado de São Paulo, em especial, o Franco Montoro, que foi um grande governador, né? Em 1983, quando assumiu, foi eleito em 82, ele... Aí ele passou da Revolução do México, 1910, é bizarro. O Franco Montoro. Mas você tem esse negócio, a tua memória... Não, mas é tudo natural, não é? Mas a tua memória é de história? Ou se eu falar para você qual é a escalação do Santos de 1978, você lembra também? Ele vai lembrar, óbvio, não, né? Eu não gostei muito do time de 78, né? Mas foi campeão em 78. Teve um jogo contra São Paulo, veja. Então, mas era a tua memória, que dava medo, não a tua memória aparece, ela aparece em todo lugar. Não, ela aparece naturalmente. Sempre foi assim? É que eu sempre gostei muito de ler, né? E quando eu gostei sempre do futebol. Então a primeira leitura que eu fiz, sempre, desde que eu tinha 7, 8 anos, era sobre futebol. Nessa época, eu já tinha mudado, eu estava ainda em Rio Preto, São José do Rio Preto, depois eu vim para Santo André. Isso quando eu tinha 8 anos. Eu li a revista do Esporte, era uma revista do Rio de Janeiro, que não existe mais, e depois, aqui em São Paulo, nasceu no final dos anos 60 a Placar, que foi uma grande revista. Você lembra os números dos fascículos assim também? Lembra, porque na Placar eu escrevia, se você pegar a seção do Leitores, eu tinha uns 14, 15 anos, você mandava as cartas minhas. Que legal. Teve lá umas 70, 80 vezes que eu apareci, e nossa. porque eu comprava semanalmente, lia rapidamente e escrevia a carta, ia no Correio Santo André, que era próximo ao Paço Municipal, onde tinha a biblioteca, que eu gostava muito da biblioteca circulando lá. Então eu sempre gostei muito do futebol, acho que de um lado acompanhava, de outro gostava de jogar futebol, e a minha família, por parte de mãe, meus tios jogavam futebol e jogavam muito bem. Até em jogos abertos do interior, que era uma coisa importante, tal. Nessa época eu estava em Santo André, os meus tios moravam em São Bernardo, e um dos tios jogava muito bem, jogava num clube em Santo André que participava do Campeonato Paulista de Futebol de Salão, que era um campeonato de altíssimo nível, que era o 1º de maio. E ele jogava, e eu assisti muitos jogos de futebol de salão, lá, e timaços, eu vi lá, o Palmeiras tinha um grande time, era um negócio. E aí ele me levava, isso foi em 68, 69, à noite, às quartas-feiras, de Fusca pela Via Anchieta, porque não tinha imigrantes. Lembra a placa do Fusca? Não, mas tinha a curva da tinha a curva da Onça, onde o pessoal costumava ter muito acidente, hoje ela foi reformada. E eu assisti muitos jogos do Santos, 68 e você 69. Você é santista porque é geração Pelé, né? Mas mais ou menos, porque toda a família é corintiana. Meus irmãos corintianos, meus filhos, tudo gente boa. Pra você ver que as pessoas podem optar por caminhos melhores. E na rua onde eu morava, no centro de Santo André, só eu era santista, porque todo mundo era mesmo na época do Pelé? Tinha muito, não tinha ninguém. Santista eu passo a encontrar tempos depois. Então eu ia, ele me levava na Vila Belmiro, ver os jogos do Campeonato Paulista, com o Santos foi bi em 68 e 30 em 69. E aí eu vi muitos jogos, então eu tenho na memória os jogos do Pelé, porque o Santos nessa época jogava o Manuel Maria, que depois teve um acidente muito grave, Manuel Maria, Toninho Guerreiro, foi um grande Toninho Guerreiro, Toninho Guerreiro foi o único cara, acho que foi 5 vezes campeão paulista em seguida, foi 3 vezes no Santos e 2 no São Paulo, foi 67, 68, 69 Santos, 70 e 71 São Paulo. Pô, e o Edu, E o Edu, que foi o maior ponto esquerdo que eu vi jogar na minha vida, tal, que estava nas Copas de 66, 70 e 74. O Edu foi um jogadaço. Mas você, então, na Vila você viu o Pelé? Eu vi muito. E eu como sempre o Santos tinha pouca gente que ia ver jogo, eu ficava atrás do gol quando o Santos atacava para cá, e nessa época não estava todo fechado aqui o outro gol. Então, quando o Santos atacava por outro lado, eu saía no andar ali no nível intermediário e assistia o Santos atacar. Eu estava preocupado era com o Santos, nem queria saber dos adversários. Mas vi times
clubes do interior de altíssimo nível, São Bento de Sorocaba, Ferroviária, vi jogos assim, jogos contra a Portuguesa, que o Santos mandava, que também tinha um timaço, nessa época, em 69, por exemplo, Portuguesa, o Leivinha, que depois vai para o Palmeiras, vai para a Copa do Mundo e tal. O Leivinha, que o Oscar Ulisses, a gente falou com o Oscar Ulisses aqui, ele contou uma história do Leivinha, que disse que uma vez o Leivinha deu um toque na bola assim, passou no meio da perna do cara, ele olhou, era o Pelé. Aí ele fez assim, pô, desculpa, hein? O Leivinha, e com o Edu, que depois foi pro Palmeiras, fez aquele ataque Edu, Leivinha, César e Ney, né, da segunda academia. Brincadeira. Eu fico assustado. Eu não lembro que eu tomei ontem no café, é sério. Mas eu não entendo isso, cara. E o Leivinha tinha um drible, inclusive, que ele passava a perna direita pela bola e saía pela esquerda. Era chamado Leivadinha. Leivadinha. Mas você nunca, estou falando sério agora, você nunca estudou isso na sua memória? Não. Natural sai, tudo bem. Dinâmica, nada assim. Não. E não gosto também de decorar, decorar discurso, essas coisas. Porra. Igual alguns gostam de decorar o Churchill. Não, você decora sem querer, né? Mesmo que você não queira, você decora. Mas eu acho que isso. Então acho que eu sempre tive sempre gosto da leitura e fui muito formado pelo jornalismo, né? Eu tinha lá cerca de 10 anos quando saiu A Realidade, que foi em 66. A revista Realidade foi a melhor revista de reportagem que eu li na minha vida. Então, era mensal, do Heitor Abril. Heitor Abril fez uma revolução no Brasil. Nós devemos muito a Heitor Abril, um processo civilizatório, as grandes obras da literatura universal, grandes obras da literatura brasileira, grandes personagens da nossa história, grandes personagens da história universal, e tudo encadernado, né? Tudo encadernado, era uma coisa fantástica. Tinha lá Bom Apetite. Você tem essas coleções, Vila? Eu tenho uma parte só, eu sinto muito do grandes personagens da história universal e li muita. E tem depois as obras da literatura infantil e juvenil, que eu também comprava. E a revista Realidade foi fundamental. Era um menino, tinha 10 anos, 9 anos, lia as reportagens, nem sempre eu entendia, evidentemente, as questões levantadas. Até o número 1 é o Pelé na capa, com o chapéu, lá vamos chamar assim, da guarda da Rainha Elizabeth e tal, porque era a Copa do Mundo na Inglaterra em 66. E o número era o Brasil, lá tal, que foi na metade do ano, a Copa, a edição acho que era de fevereiro. E aí eles contam a história, inventam uma história da Copa do Mundo, que o Brasil teria a final contra a Inglaterra, ia ganhar de 3-2. Eu lembro que a reportagem era assim. Então sempre, depois ele ia Veja, a partir de 68, ela sai em 68. O Cruzeiro, não? O Cruzeiro olhava, o Cruzeiro e a Manchete, mas o Cruzeiro outro dia até lembro, conversando com o Carioca, em 63, a final é Flamengo e Fluminense, foi 0-0. Eu acho que foi durante muito tempo, foi o maior público de jogos de times no Maracanã. De seleções é o Brasil e Paraguai em 69, que contaram mesmo, porque o Brasil e o Uruguai de 50 tem a lenda dos 200 mil, mas ninguém sabe, mas foi o Brasil e Paraguai 1-0, 69 e tal, quando o time era quase todo o Santos da seleção brasileira, vai lembrar. Mas o Cruzeiro... 51 a gente achava que era um vexame, né? Mas eu olhava o que a história preparou pra gente, né? Se 1-0... Puta, você imagina depois... Não, ninguém acreditaria, né? Claro, ninguém acreditaria. Se você falasse isso, ninguém acreditaria.